informação. Pois não, estou às tuas ordens, minha senhora. Diga-me, é verdade que o comandante do navio pode casar as pessoas a bordo? Poder pode, mas quem é que quer casar? Eu. Com quem? Quem é o feliz mortal? Isso é que ainda não sei. Essa agora. Ando a ver se arranjo. Good night. Please, where is a typical restaurant with the folkloric songs? Ai, que já me deste. É destas coisas, o que é que você quer? A typical restaurant with fados, yes, fados, songs. Esse, pois eu sei. Mas eu sou guarda noturno. Look. Lucas? Eu sou Lucas. Yes. Eu sou... Fados. Fados. Yes. Isto, fados. Já podia ter dito há mais tempo. O senhor vai tudo à direita. Yes. Depois lá volta à direita também. É sempre tudo para a direita. Onde vir um cartaz que diz fados, Yes. é ali. Thank you. Não tem nada que agradecer, faz favor. Se os guardas noturnos antigamente tinham destes problemas. Eu sei, não sei falar inglês. Lá vai! Não se importava de ir guardar carros lá para... Perdão, minha senhora, eu não guardo carros. Eu arrumo. Eu estou a dizer que o mestre de cerimónias aqui do parque sou eu. Com certeza. É isso mesmo que me interessa. Olha, o senhor conhece o Largo Sá de Miranda, não é? Oh, como os meus dedos, minha senhora. Eu sou de Lisboa. Até lhe digo mais, do lado do gradeamento tem um parque autorizado para uns 8 ou 9 carros. Do outro lado é que não, ali não podem estacionar mais que 2 ou 3. Mas está sempre ocupado por uma caminhonete do leite. Sim. Parece que há ali um depósito, não sei o quê. Mas como o senhor está inteirado. Tudo o que diz respeito ao meu mistério não me falha. Pois o que eu lhe queria propor, e não se arrependia com toda a certeza, era se o senhor queria ir para Armador, lá para o Largo Sá de Miranda. Mas lá tem um guarda, tem lá um velho transformado, que aqui para nós ele percebe tanto de automóveis como eu de agricultura. Pois tem, mas com ele não há maneira de arrumar sem bater em 2 ou 3 carros. O meu marido nem deixa sair com o carro, já vai para 2 anos que eu guio, todas as semanas na oficina há contas a pagar. Eu pensei, fiquei admirada com o que me aconteceu aqui, eu não pensava que me acontecesse. Arrumar o carro sem bater. Oh, não tenha paciência, ajude-me. A senhora é muito simpática, de facto eu tenho muita prática, mas compreende, a senhora vá batendo, que acaba por aprender. Leonardo, tu não podes acabar com esse assobiozinho? Faço. Eu agradecia muito. Mas então para! Ainda estás com os nervos de ontem. Armaste em castigador, começaste a deitar olhinhos para a Rosa Maria e não querias que a pobre Beatriz se vingasse. É que eu gosto muito dela. Mas quem ficou mal colocado fui eu. Ainda por cima, foi dançar com o Bernardo, pedando com que eu não posso. E ele riu-se-me na cara. Se lhe parece, mas se o apanho digo-lhe 2 e... Não que vai por aí, filho. Não venhas parvo, rapaz, dá o desprezo. Vocês fervem pouca água. O padrinho fala bem. Mas se fosse consigo... Mas para lá com o subiu! Desculpa, bem. Os nervos. Está tanto a dar nervos. Está lá freguês, uma pessoa não tem com quem berrar. Bom, então melhor é continuar a subir, não podes rebentar e seu diabo. Sempre um prazer ver. As séries da televisão ainda a preto e branco. Exatamente. Quando a RTP ainda não tinha a cor. E quando os textos tinham de ser todos decorados. Aquilo era pois, porque não podia haver enganos. Não havia enganos, não havia telepontos, os que eram em direto. Não se gravava, era tudo em direto. Claro. De maneira que o António Silva tinha uma vantagem, é que quando se esquecia do texto, tinha uma grande capacidade improvisadora. E ele improvisava muito. E depois agarrava outra vez no texto. Enquanto improvisava, puxava pela memória e recuperava o texto normal. Mas tinha facilidade, como tinha, era o caso do Vaz Santana, era a mesma coisa. Isso é muito engraçado, porque nós quando vimos, e agora falando já do cinema e falando dos filmes, hoje, a esta distância, estamos a ver esses filmes portugueses, há muitas frases que eu, por exemplo, noto pela reação das pessoas que estão a contracenar com elas, que ficaram tão surpreendidos que eu às vezes interrogo-me, será que isto é encenado ou a surpresa é mesmo real? Porque... João, mas no cinema, ainda havia, já nesse tempo, havia a vantagem, era feito em pequenas cenas, filmava-se uma cena, se houvesse um engano, repetia-se a cena. Aqui na televisão, que era tudo em direto, sem rede, não havia essa hipótese, de maneira que safavam-se melhor os intérpretes que tinham capacidade de improvisar. Claro, porque fugia-lhes uma frase ou duas,
mas não podiam parar de dizer, espera aí um bocadinho, o que é que eu tenho que dizer? Diziam, iam falando, dentro do mesmo tom e tal, até encontrarem outra vez a frase. E depois o António retomavam. Silva era mestre nisso. Era mestre. O Carlos há pouco dizia que o António Silva em casa era um pouco diferente daquilo que nós estávamos habituados a ver no ecrã, quer em cinema, quer em séries de televisão, porque não era tão animado. Normalmente Sim. é assim. Normalmente acontece Minha isso. avó era... Os grandes Toda a cómicos. gente dizia com a minha avó, isto lá em casa deve ser uma alegria, porque ele chegava à rua, estava com o grupo dos amigos e era tudo a rir à volta, não é? Porque ele tinha uma graça espontânea. E em casa, então, as pessoas diziam, que lá em casa deve ser e tal. A minha avó ficava assim, ele em casa era uma pessoa Normalmente acontece assim. diferente. Era calado. Era uma pessoa diferente, uma pessoa que ficava lá no seu canto, uma pessoa que lia, que estudava os papéis, não é? Que ele tinha que estudar. Isso eu lembro-me de ele estudar papéis e mais a avó estarem a ensaiar, não é? Eu conheci muitos cómicos que eram os grandíssimos chatos fora do trabalho. Mas ele não era chato, mas era muito mais comedido, não era tão expansivo. Mesmo entre os colegas? Sim, não. Nos intervalos das filmagens, eu entrei em 3 ou 4 filmes com ele, no intervalo das filmagens ele era divertido, contava histórias, era uma pessoa animada. Eu digo, no ambiente familiar ele era outra coisa, não era tão expansivo, era mais sisudo, pensava mais na família, interiorizava a sua condição de pai e de avô, e portanto era completamente diferente. E de marido, claro. Mas é engraçado que as pessoas são normalmente diferentes. E, em geral, os atores que fazem grandes dramalhões são muito divertidos. O Artur conviveu com António Silva não só enquanto seu colega nos cinemas, mas, e soube há pouco tempo, tinha também uma casa, creio que de férias, Sim. junto de uma casa de férias que o António Silva preferia Exatamente, também na Praia das Maçãs. exatamente. E então tinha um duplo convívio. Um duplo convívio. Mas nós não. É engraçado. Convivíamos muito esporadicamente, quer dizer, cada um fazia lá a sua vida e tal, mas encontrávamos muitas vezes, ali em festas, havia pequenas coisas realizadas no Municipal, em Colares, na Praia das Maçãs, encontrei-me com ele várias vezes em casa do Comendador Nunes Correia e da mulher, da Maria Eva, e ele, aí sim era divertido, muito divertido. Inclusivamente o Carlos trouxe-me um postal, creio que foi em casa desse casal que isto se passou. Sim, foi com esse casal, não é? Explique-me lá a história. Isto diz aqui, pelo menos 18 ou 81, até tinha cabelo a mais. Uma fotografia do seu avô bastante novinho. Pronto, eu criou-se uma amizade com o Comendador e com a mulher lá na Praia das Maçãs. E eles então trocavam, eles viajavam muito e mandavam muitos postais e pronto, havia sempre alguma troca de correspondência. E o que acontece? Esse postal foi quando o meu avô fez 81 anos. Então a Maria Eva fez a blague de trocar se seriam 18. E ele então aproveitou uma fotografia com os 18 anos, onde depois, será 18 ou 81, fez o trocadilho com um verso que está aí por trás também. E eu aproveito para ler, isto é rápido, Maria Eva acertou, foram 18 que fiz, o boato circulou, a verdade não se diz. Obrigadinha, Manel, por vir em minha defesa, foi como sopa no mel, 81, que beleza. E depois muito obrigada e os Eles agradecimentos. faziam sempre muitos versos, havia muitos versos, há mais versos. Gostava muito de escrever então. Também era dada à poesia. Sim, gostava. Uma outra faceta do António Silva, que talvez seja menos conhecida do grande público, foi o teatro de revista, pelo menos para as pessoas que já não viveram aquela época. Ele entrou em muitas revistas de Paco Mulher. Evidentemente, é pena não haver documentação em arquivo, como há na televisão, mas o teatro, ele era um espetáculo dentro de outro espetáculo. Eu lembro-me dos velhos tempos áureos do Parque Mayer, vinham excursões da província para assistir ao teatro de revista, no tempo em que realmente o teatro de revista estava em grande. E as pessoas nem sabiam os nomes das revistas. Vinham caminhonetes de excursionistas, chegavam ali ao Parque Mayer, à porta do Parque Mayer, desciam, e iam a uma bilheteira e diziam: eu quero um bilhete para Vasco Santana ou para o António Silva. Normalmente os dois trabalharam muitas vezes juntos. E faziam números de revista inesquecíveis, como aquele que o Carlos há bocadinho citou, das duas criadas. Sim, mas essa peça parece que teve um ano. As revistas chegavam a estar em cena durante um ano. Com várias na Companhia Santana por dia. Eu, embora já tenha agora uma certa idade, já agora não quero esquecer, é que o António Silva, se fosse vivo, fazia este ano 123. 123 anos. Ele era bastante... Ora, eu tenho aqui apontado até... Sim, diga. Quando eu fiz o Leão da Estrela com ele, tinha ele 61 e eu 47, que era uma